Porque o que acontece? Uma parada interessante, duas coisas interessantes sobre o Orochimaru criança. A primeira é a aparência dele. Normalmente, os ninjas mudam as suas aparências quando vai envelhecendo, mas o Orochimaru sempre teve aquela aparência reptiliana. Meio Pálido. Tá ligado? Ele e o Kisame. São duas meio que anomalias, porque o Orochimaru ele é meio cobra e o Kisame ele é meio peixe, e não tem muito o que dizer a origem da parada, tá ligado? Essa é uma coisa muito interessante nele. E uma coisa muito legal no Orochimaru é que essa parada de não entender muito bem sobre a morte, não entender sobre o fim dos ciclos da vida, pega ele desde quando ele é bem criança. Porque tem uma cena que mostra ele de flashback quando ele é criança, que ele tá no cemitério ali visitando o túmulo dos pais dele, que morreu ali nas guerras, tá ligado? E aí ele tá com o Hiruzen. E aí ele pergunta pro Hiruzen sobre o porquê as pessoas morrem, como que funciona a parada. E aí o Hiruzen explica pra ele e na sequência ele olha pro lado e tem uma pele de cobra. Pele de cobra, né? Tá ligado? Que a cobra trocou de pele. Se renovando, né? Se renovando, tá ligado? E é ali que ele entende. Ele fala, pô, mano, qual que é esse conceito aí de trocar de pele e tal? Então é desde criancinha, tipo Genin, tá ligado? É como se ele... O Orochimaru, desde a fase ali dos 10 aninhos, 8 aninhos, 12, ele já não aceitasse a morte, não lidasse bem com isso, não tivesse uma... É claro, ninguém aceita bem a morte, né? Vamos ser sinceros. Mas ele já demonstrava uma certa intensidade a mais com isso desde a infância. Aham. Se você for parar pra ver, é até interessante que o Orochimaru e o Sasori, você vê a profundidade dos personagens de Naruto, tá ligado? Eles têm esse complexo aí com o fim, tá ligado? Porque... E olha que interessante. Os dois perderam os pais e se questionaram e, tipo, viveram muito triste por falta dos pais. Então, eles são muito tristes pelo fato da vida acabar, então eles buscam formas de imortalidade. E isso já foi plantado ali na cabeça do Orochimaru com ele molecote, tá ligado? Bem, bem jovem. Caramba. Bem interessante. Então, é como se fosse a questão do cara obcecado, né, mano? O Orochimaru, ele se tornou um cara muito obcecado em não deixar a vida acabar. Perfeito. Então, de certa forma, independente de qual recurso ele tivesse que adquirir ou experiências erradas, né, vamos falar assim, crimes a cometer, desde que ele seguisse aquela obsessão dele, que é a vida eterna, vamos falar assim. Porque ele tinha tanto essa obsessão. Porque da onde vem essa obsessão dele sobre não morrer e sobre querer viver muito? Porque ele sempre foi muito bom com ninjutsu. Inclusive, em ninjutsu, ele era o melhor aluno do Hiruzen, né? Do primeiro time 7 ali. Primeiro time 7? Pode ser que sim, né? Sim. Que é o Jiraiya, Tsunade e o próprio Orochimaru. O Jiraiya é desastrado, tipo Naruto. O Tsunade é espertinha, tipo a Sakura. E o Orochimaru, aquele fechado, mas bom de ninjutsu, igual o Sasuke. E algo interessante que faz ele buscar ser imortal, ter uma vida longeva, é o fato de que ele percebe que ele não vai conseguir dominar todos os ninjutsus com o tempo de vida. Exemplo, o Minato demorou talvez anos ali pra poder desenvolver o Rasengan. Demoraria 15 anos pra ele conseguir colocar um elemento no Rasengan, tanto que o Naruto depois faz o esquema com clone que reduziu esse tempo. Então as técnicas em Naruto pra ser aprimorada e desenvolvida exigem muito tempo. Então chega um momento que o Orochimaru fala, putz, eu não vou ter tempo de vida suficiente pra aprender todos os jutsus que eu quero. Então eu vou ter que desenvolver jutsus de longevidade. Tanto que ele desenvolve dois. Ele desenvolve primeiro a troca de corpo, que é a que ele faz lá com ninjas, que ele ia fazer com Kimimaro, que ele faz com os ninjas da Aldeia do Som, que ele tenta fazer com o Sasuke. Isso aí já dá muita longevidade, porque ele consegue meio que trocar a alma dele, ele consegue trocar a essência dele. E, digamos, de certa forma, ficar mais jovem. Exatamente, então ele já consegue ganhar tempo. E também a marca da maldição. Porque a marca da maldição, ela é uma junção ali com o DNA do Jugo, que é o DNA de Senjutsu, ali de modo sábio, junto com o chakra do Orochimaru, onde a partir dessa marca ele consegue emergir de volta à vida caso ele for eliminado do campo de batalhas, que é o que acontece com a Anko no final da Quarta Grande Guerra Ninja, né? Que o Sasuke traz o Orochimaru de volta através da marca da Anko. Então é da hora que, tipo assim, o Orochimaru ele tem duas obsessões, que é não morrer e ter muito jutsu. Ele fez um karma, pô. Karma. Tipo dos outros Tsukis, velho. O conceito é esse mesmo, mano. É muito louco. Interessante. A diferença é que ele não ocupa o corpo da pessoa de fato, né? Então, ocupa meio que de forma inconsciente, porque o que acontece? Quem tem a marca da maldição, uma hora ou outra, vai ser submisso ao Orochimaru, porque a vontade dele tá na marca. Então, quanto mais tempo a marca fica no corpo, mais tempo a vontade do Orochimaru vai se proliferando. Tipo e assim, um karma mesmo. E ele fica apto a emergir da própria marca, igual o Sasuke fez com a Anko durante a Quarta Grande Guerra Ninja. Outra coisa interessante sobre o Orochimaru e essa gana dele por obter jutsus, porque eu acho que o enredo do Orochimaru gira muito em torno disso, hein? Ele acumular jutsus, porque ele começa buscando ninjutsus, depois ele vai pra jutsus proibidos. Esqueci
codinome? Kinjutsu. Kinjutsu, isso mesmo. De jutsu proibido e a longevidade. Então, se você for parar pra ver, quase todas as técnicas dele, principalmente as mais casca-grossa, que ele vai fazendo mais pro fim, gira em torno desse conceito, tá ligado? Então, isso é muito maneiro. Trazendo aqui cronologicamente, tem aquela... Beleza, ele é jovenzinho, pá, aí ele vira um Jonin. Tanto que o Orochimaru, vocês estão ligados, ele foi sensei ele já foi sensei de alguns ninjas famosos, e um desses ninjas é o Nawaki Senju, irmão da Tsunade. Vocês estão ligados nessa parada? Caramba, eu não sabia disso, não. Ele era sensei do Nawaki Senju. Mano, pensa, o irmão da Tsunade, olha o potencial que esse moleque tinha, era um Senju, mano. Pô, deixa eu lembrar quem que é o irmão da Tsunade, esqueci. Nawaki Senju, cabelinho marronzinho, inclusive ele morre numa cena um tanto quanto É porque o questionável. Orochimaru, querendo ou não, ele foi Jonin da Folha, né? E ele era, porra, ele era candidato ao posto de quarto Tá, Hokage. lembrei. Ele é candidato ao posto 4 O Danzo... Então, aí o que acontece, que é da hora, quando ele vira Jonin ali, Chunin da Vila da Folha, ele... Porque meio que rola ali, beleza, ele é jovem, aí quando ele entra na adolescência, forma os 3 senins lendários que vão lutar a Segunda Grande Guerra Ninja. Então ali é trocação de porrada contra o Hanzo da Salamandra, tá ligado? Aham, Lá na pode Vila da crer. Chuva. Ali rola a trocação. Só que é muito legal você observar os períodos que o Orochimaru ainda servia pra Vila da Folha e o que ele fazia ali dentro. Porque é legal que a gente tem informação que ele foi sensei de 2 times, né? Que ele foi primeiro sensei do Nawaki Senju, que inclusive o Nawaki morre de uma forma bem questionável, porque tem uma cena que eles estão indo meio que pra um bunker, assim, tá ligado? E aí eles estão correndo. Aí os dois estão correndo. Aí o Orochimaru para. E deu pra ver que esse Nawaki é muito impulsivo, porque o Orochimaru para, talvez ele tenha percebido alguma coisa. E o Nawaki vai na frente. Aí ele até fala, Nawaki, a sua estima é muito alta, pá, não sei o quê. Aí o Nawaki pula e cai, pego numa explosão bomba, ele morre. Caramba. E aí o ponto é o seguinte, pô, o Orochimaru parou antes. E não foi pego pela explosão. Será que ele sabia qual é? Será que ele já tinha ali um instinto assassino? Deve ser o instinto ninja, né, mano? Mas o instinto ninja... Experiência, né, O instinto ninja faria, então, se ele fosse do bem, parar o Nawaki. É, pô. Ele meio que deixou Ele rolar. deixou o Nawaki, tá ligado? Isso que é meio tenso. E outros ninjas que ele foi sensei da Anko. Inclusive, a Anko tem técnicas de cobras e tem a marca da Tem a marca maldição. da maldição. Graças ao próprio Orochimaru. E ela sempre foi uma boa aluna dele ali, era bem legal a relação dos dois. E é interessante que a Anko é um dos poucos personagens que o Orochimaru meio que decidiu não corromper. Libertar, né? Vamos falar assim. Porque ele aplica uma marca da maldição bem mais fraca nela, a ponto de não gerar o efeito colateral que gerou nos ninjas lá da Aldeia do Som, que ficava na merda. E quando ele deixa a Vila da Folha, a Anko pede pra ir com ele. E ele fala, tipo, não, o caminho que eu vou trilhar, pô, não é pra Vai você. ser dark cara. demais. Tá ligado? E ela fica super triste com ele até muito tempo, mano. Achando que ele abandonou ela, só que na real ele não abandonou ela. Ele libertou ela de um sofrimento que... O Kabuto ele não libertou, né? É. Tá ligado? Que o E depois Kabuto, tem o Kabuto que também é sensei.